Estamos de volta, nenéns. Olha aí, vamos continuar aqui falando das relações entre discurso e intertexto, né? Interdiscurso e intertexto. A gente está focando mais, evidentemente, na intertextualidade, porque os discursos se constituem naturalmente, né? No dia a dia, a gente percebe que as pessoas falam sobre diversos assuntos, diversos temas que podem ser encaixados em determinadas áreas afins. Então, por exemplo, se você considera que existem gêneros como a carta de leitor, o artigo de opinião, o editorial, certo? O cartoon, a charge, que esses gêneros, eles circulam em determinada esfera, você tem aí o discurso jornalístico, né? Então, o discurso tem um conceito mais amplo, é mais visível, porque dentro da interação, dentro do processo de interação social, as pessoas falam sobre muitos assuntos, com diferentes intenções. Então, quando esses assuntos convergem para uma determinada área, você vai ter aí um determinado discurso, tá? Então, assim se fala no discurso religioso, tá? No discurso artístico, no discurso propagandístico e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Já estão percebendo, né? A prova Enem, ela cria uma situação em que você, para a escritura do texto, precisa realizar aí diversas leituras, e leituras no sentido mais amplos, né? Não somente as leituras decodificadoras, aquelas que você, em geral, adquire no ambiente escolar, né? Com os conhecimentos, as várias áreas do conhecimento que você estuda, as ciências humanas, a matemática, as linguagens, né? As ciências da natureza, enfim. Então, dentro delas existem, evidentemente, diversos discursos. E aquilo que você aprende, tanto com suas experiências pessoais, experiências vivenciadas dentro de casa, não é? Na igreja que você frequenta, no templo religioso, enfim. Daquilo que você acredita, né, como valores e pratica no dia a dia, isso é seu conhecimento de mundo, baseado nas suas experiências pessoais. Então, juntando esses dois, o conhecimento de mundo com o conhecimento intelectual, você forma um vasto repertório. E é como eu disse, quanto mais leitura a gente tem, quanto mais se aprofundar, mais é possível perceber as relações entre textos e os diferentes discursos. Aí você diz, e daí? E daí que isso é muito bom, porque isso ajuda você a ter uma visão mais ampla no sentido do texto, ajuda você a entender melhor a realidade, ajuda você a se posicionar, que é algo muito importante dentro da vida social, ou seja, a nossa capacidade de nos posicionar para aprender a confrontar, é óbvio, com a educação sempre, dentro da diplomacia, né, dentro do respeito, tá? Então, isso é muito importante. Então, a proposta da redação Enem é que você escreva sobre um determinado tema, dentro de um eixo temático, que vamos dizer assim, entre aspas, poderia se equivaler ao discurso. Então, você tem as áreas, né, que são os eixos temáticos, áreas de discurso mais amplo, como economia, direito, cidadania, saúde, educação, meio ambiente, sustentabilidade, tecnologias. E dentro de uma determinada área dessas, como tem muito assunto para tratar, você faria um recorte temático, certo? Então, por exemplo, dentro dos direitos da cidadania, um dos temas do Enem trabalhou o seguinte, aliás, uma das redações do Enem trabalhou o seguinte tema, que é a influência das publicidades, né, para a criança, ou seja, para os infantes. Então, assim, a gente vê que até que ponto, né, as publicidades interferem e influenciam o comportamento das crianças a se tornarem consumidores extremamente descompensados no futuro, né? Quer dizer que aquela pessoa que consome sem consciência, sem o devido exercício, né, de perceber que o consumo deve ser, evidentemente, equilibrado, só o necessário. Então, as propagandas influenciam as crianças a consumir mais e sempre. E isso, evidentemente, é um comportamento predatório, né? A gente sabe disso. Produz mais lixo, não é? Isso desequilibra a vida, com certeza, em todos os sentidos. Financeiramente, tá? Psicologicamente, enfim. Um outro tema, já do eixo da saúde, do eixo temático saúde, foi o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Tema recentíssimo, né? Se eu não me engano, tema de 2020, o estigma das doenças mentais.
termo relacionado também à cidadania, aos direitos, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, assim, várias áreas do conhecimento, e quanto mais você conhecer sobre essas áreas e você puder relacionar conhecimentos de diferentes áreas que reforcem o argumento, os argumentos no recorte temático, melhor, né? Então, esses estudantes que se preparam nessa perspectiva, eles tiram mesmo a nota 1000. Olha aí, gente, ó. Aqui você tem aí o quadro original, tá? Essa pintura aí de Botticelli, A Criação. Olha aí, ó. Michelangelo. Veja aí, Deus e o homem, quase que encostando os dedos, tá vendo? Aqui na capa de revista Veja, lembra daquela parte que a gente leu que as relações intertextuais, elas modernizam um texto pré-existente? Olha só como é que acontece essa modernização. Eu não sei de que ano, só posso dizer para vocês que essa obra aí tem séculos, ou seja, é bem antigona, né? A Criação. Esse toque aí que a gente percebe entre aquela figura ali, que está numa espécie de concha que seria Deus, e aquela outra que seria o homem. Aí, na capa da revista Veja, olha só o que é que você percebe, ó. Olha aí, meninos e meninas. Olha a intertextualidade aqui. Você está vendo essa mãozinha com a luva? Isso representaria algum profissional da medicina, né? Poderia ser. E aqui, ó, uma mão humana, vamos dizer assim. Não é que essa não seja humana, eu quis dizer um homem que não é um profissional da saúde, um paciente. Me coloquei errado, pronto. Duas mãos humanas, uma representando a mão de um médico, provavelmente, e a outra, a mão de uma pessoa, que seria o paciente desse médico. Aí, vamos ver se o texto verbal, a parte que está aqui escrita, ela reforça essa interpretação, essa primeira análise. Ó. Tratamento com células-tronco no Brasil. A medicina que faz milagres. A vida de pacientes cardíacos e com diabetes melhora cada dia. Vítimas de derrame, esclerose e lesões de medula recuperam parte dos movimentos, ou seja, tratamento com células-tronco no Brasil. Quer dizer, são médicos cientistas e outros cientistas de outras áreas aí afins pesquisando, né, para desenvolver células-tronco que evitem principalmente doenças degenerativas. Então, você vê que a revista ela faz meio que uma menção ao médico como um Deus, quer dizer, um todo-poderoso, né? Não é na perspectiva negativa, mas alguém que tem, vamos dizer assim, um poder, no caso, muito estudo e muita força de vontade, né, para pesquisar e desenvolver um homem no quesito saúde, né? Permitir que esse homem tenha uma vida mais saudável, mais longeva. Então, ó, o toque aí da mão do médico como Deus, né? Tanto é que quando você é curado por um médico, você tem um dizezinho que diz assim, foi mês que Deus pôs a mão, mês que Deus pôr a mão, né? Você fala assim, ah, fulano, tu me deu aquele remédio, ah, doutor, o senhor não sabe. Desde que o senhor começou a me tratar, foi mês que Deus pôr a mão. Quer dizer, o senhor tem mãos maravilhosas. Então, a relação aí entre a coisa do divino, né, e o humano, que evidentemente pode reforçar essa tela aí, porque o toque, né, o quase toque entre Deus e os homens é demonstrado nessa tela. Aí eu te pergunto, querido estudante, será que você teria condições, se eu não tivesse te mostrado essa pintura, de perceber essa relação, né? Então, você precisaria conhecer previamente, tá, essa pintura, essa obra de arte, para poder, evidentemente, fazer aí essa relação de sentido entre a capa da revista Veja aí, que, apesar de não ser tão nova, também é bem mais recente do que essa tela aí, que eu acho, nem sei se é de 1500 e cacetada, 1400 e cacetada, não sei, século XV aí. Aí, com certeza, século XX, viu, gente? Deixa eu ver aqui qual é, deixa eu ver se eu encontro referência ao ano. Não sei se ele está 21 de novembro de 2000. Ah, não consigo ler, gente, mas já é século XX, com certeza, né? Aí, você conhece esse texto? Ah, acho que esse texto aí, quem não conhece, né? Acredito que todo mundo tenha lido esse texto. Vice, gente? Canção do Exílio. Texto maravilhoso do poeta romântico Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. Só para contextualizar aí, né, esse poeta que fala tanto de palmeira, tanto de sabiá, que fala desta terra que não é tão maravilhosa, que é a terra onde ele está, como a terra de lá. Então, perceba que o título do texto é a Canção do Exílio, tá, gente? O eu lírico, ou voz que fala nesse poema, é um homem que se encontra em uma terra alheia à sua, ou seja, como que alguém que é brasileiro e, por algum motivo, foi expulso da sua terra e vive, por exemplo, na China. Então, ele está lá, no estrangeiro, o tempo todo pensando na sua terra. É mais ou menos, resumidamente, de maneira simplificada, o comportamento do eu lírico que a gente tem na Canção do Exílio. Olha o contexto. O romantismo é uma estética literária, também conhecida como escola literária, que é a primeira, tá, escola literária depois do Brasil ser constituído como uma república, ou seja, o romantismo é a primeira a escola literária, o estilo de época, da era brasileira, a era nacional. Até então, tá, manifestações dentro do barroco, do arcadismo, classicismo e quinhentismo, nós tínhamos a era chamada colonial, ou seja, quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, olha só a importância da Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias. Quer dizer, ele escrevia em valorização à sua pátria, quer dizer, uma pátria nova, recém-criada. Os brasileiros estavam felizes por, pela primeira vez, se sentirem independentes da colônia que era Portugal. Então, há todo um contexto histórico, eu estou falando do contexto real, tá, gente? Gonçalves Dias foi um escritor romântico aí, que foi um daqueles que valorizou bastante a pátria, sabe? Aquela visão mesmo bem ufanista, valorização da pátria até exagerada, vamos dizer assim. É o que a gente chama de ufanismo, né? Quer dizer, que a pessoa que gosta tanto, valoriza tanto, que fecha os olhos para os problemas. Mas, enfim, esse é o contexto de Canção do Exílio. E é tão verdade que a gente tem uma relaçãozinha aí, não sei se vocês perceberam, desse poema de Gonçalves Dias, olha só, esse é um texto poético, com outra espécie literária, que é o hino nacional. Vocês não reconheceram nenhuma partezinha aí do hino nacional, não, minha gente? Hein? Ó, aqui, ó. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Opa! Oxe, professorinho, não é mesmo? Oxente, que é isso aí, menino? Exatamente. Ao diálogo, portanto, a intertextualidade, olha aí, ó, entre o poema de Gonçalves Dias e entre o hino nacional brasileiro, povo lindo. Detalhe, esse poema aí, ó, de Gonçalves Dias e o hino nacional foi escrito por Osório Duque Estrada. Quer dizer, esses dois autores, de alguma forma, né, se relacionaram no contexto de paráfrase, já que o hino, como a gente bem sabe, é um canto de louvor à pátria, né, naquela perspectiva mais heróica, de ressaltar o povo, a pátria em si. Então, é um hino mesmo de louvor, de elogios, né? Hino, pronto. Então, a gente percebe as duas perspectivas de valorização, né, do patriotismo, a valorização da nação brasileira, valorização das florestas, né, tanto aí que a gente tem a questão, né, bucólica forte aí no romantismo, nessa parte da valorização da natureza, muito grande aqui em Canção do Exílio, tá? Então, um texto muito conhecido, bastante mesmo, todo mundo já estudou. Olha aqui, ó, tirinha do Maurício de Souza, turminha do Maurício de Souza de novo, olha aí. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser, o outro, ó, brigou. Então, vejam aí que, de alguma forma,
A tirinha, né, mesmo que sutilmente, dialoga com Canção do Exílio, dialoga com o hino nacional. Por quê? A gente vê aquele falando, ó, minha terra tem Corinthians, em vez de dizer minha terra tem Palmeiras, né? E o outro, na perspectiva do deboche, para criar humor, diz, minha terra tem Palmeiras. Agora, por que isso aí está entre parênteses? Entenda que Palmeiras poderia ser a referência, né, ao texto original, talvez por isso mesmo aqui as aspas, né, para dizer que esse texto não é dele. Mas o Palmeiras, nessa perspectiva de Corinthians e Palmeiras, é um time de futebol. Então, o último balão de fala, ele reforça, ó, cada um tem o time que quiser. E tá ótimo, maravilha. Cada um tem o direito, né, de ter o seu time e beleza, tem que ser respeitado. Então, há certamente aí uma paródia, né, com o texto original, o texto de Gonçalves Dias, tá? Canção do Exílio. Olha aí que maravilha. Relação intertextual. E mais este. Carlos é um cartunista aí famosíssimo brasileiro, mineiro, que também fez uma relação intertextual em um de seus cartoons, né, Vida de Passarinho, com esse texto de Gonçalves Dias. Aqui, vamos dizer assim, até numa perspectiva mais séria, tá? Na tirinha você vê meio que a brincadeira, né? O deboche. E aqui nesse cartoon a gente observa uma outra coisa, ó. Vida de Passarinho de Carlos. Gonçalves Dias, abre aspas. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Bem aqui no final apoteótico, né, desse quadrinho, a gente tem uma crítica. Lá no poema a gente diz, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, ou seja, minha terra é muito arborizada, tem uma natureza vasta, belíssima. E isso o texto de Gonçalves Dias, né? O aspecto da valorização da natureza que eu falei para você. O cartoon de Carlos já traz aí, gente, ó, a crítica, porque eu sou o sabiá, mas cadê a palmeira? Se minha terra é tão perfeita assim, se ela tem uma natureza tão exuberante, por que estão derrubando as palmeiras? Por que as palmeiras estão sumindo? Aí você já vai por trás de um outro discurso, né, que envolve aí o desmatamento descontrolado, as práticas que não existem de reflorestamento, né? A invasão do homem como sempre predatória, gananciosa, que faz com que as nossas florestas desapareçam. Evidentemente, só vai dar na cachola da gente, né? Porque isso tudo, mais cedo ou mais tarde, se volta contra a gente, não é vero? Então, o que ocorre aí é que você tem um posicionamento crítico. Por quê? Que eu estou vendo a paródia e não a paráfrase. Até então, ó, dentro das aspas, nós temos a citação do texto original, tá? Quando você abre aspas e traz um texto de uma outra pessoa para, de alguma forma, vamos dizer assim, continuar a desenvolver uma ideia, você tem a citação, beleza? E é um tipo de intertextualidade também. Mas lá no final, ó, você vê um texto diferente. O sabiá sou eu, ó. Isso não está no texto original. Quer dizer, o passarinho está lá conversando. No texto original, o passarinho nem conversa. Aí você tem a personagem que é o passarinho. O sabiá sou eu. E ele diz, essa era a palmeira. Oxe, isso aí não está lá no texto original. Isso já foi a criação, a atualização do texto com esse procedimento crítico. Então, bem aqui a gente tem certamente, pelo estabelecimento do confronto, da polêmica, a paródia. Tá vendo? Polêmica. O que é que há? Carlos, ele nega, ele se contrapõe ao discurso do texto original de Gonçalves Dias de Pátria Perfeita. Se as pessoas da minha pátria destroem a natureza, então não é tão perfeito assim, tá? Ai, gente, que esse outro parênteses aqui ficou feio. Agora ficou bonitinho. Pronto. Entenderam? E aí, ó, se você pega esse livro de tirinhas, história em quadrinhos e cartões de Carlos, e vai analisar isso aí, sem ter esse conhecimento, né, sem ter esse conhecimento prévio do texto de Gonçalves Dias, aí fica mais difícil para você perceber a relação intertextual, tá vendo? Por isso que eu estou mostrando para você sempre o texto original e mostrando aí, vamos dizer assim, a recriação.
Oi, Bi! Boa noite, lindeza. Como é que você está? Tudo bom, mulher? Tá sumida? Como foi de férias? Estamos de volta com força total, né, garota? Bora lá. Tu melhorou, mulher? Melhorou dessa gripe? Bom, a paródia é essa relação intertextual polêmica, tá? Porque a partir de um texto original, se o procedimento for realmente paródico, tá? Você vai ver a negação. Então, quando a gente compara a tirinha e a história em quadrinhos, você tem ideias opostas, porque elas ironizam de alguma forma o texto original citado, que é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, tanto na tirinha de Maurício de Souza, quanto nos quadrinhos de Carlos, a gente tem a inversão, tá? A desconstrução do discurso de pátria perfeita do texto original, que é a Canção do Exílio. Nos textos percebe-se uma intenção crítica ou humorística. Então, aqui, com certeza, há um interdiscurso, né? Já que você verifica aí a visão patriótica. Depois, há uma desconstrução ou contraposição, que é a famosa polêmica, né? Se comparada à tirinha de Maurício de Souza e o quadrinho de Carlos. Então, você tem realmente aí, uma desconstrução do discurso do texto original. Tudo isso vai mostrar para a gente e confirmar a presença da intertextualidade do tipo paródia, já que se estabelece um confronto de ideias. Então, nunca esqueça, a paródia, ela visa, tá, ao confronto de ideias. Pronto. Aí, relações polêmicas, quando é que elas ocorrem? Os textos criados estabelecem valores opostos em relação aos originais. Então, nessa perspectiva, A é o original e B é o novo. Quando a paródia acontece, o texto B, ele critica negativamente, ele desconstrói, ele se opõe drasticamente ao discurso do texto A, ou seja, ele não concorda, entende? Então, é justamente essa polêmica por divergência de opiniões que caracteriza a intertextualidade do tipo paródia. Então, vocês estão vendo que é uma coisa tranquila de se ver, porque se eu tenho negação do discurso, se eu confronto o discurso, se eu não concordo, é paródia. Se eu concordo, se eu reafirmo, se eu enriqueço, é paráfrase, entendeu? Ixi, pegou uma poeira na cara da voinha. Oh, meu Deus. Então, uma outra palavra que define paródia é esse comportamento de contraposição, né? De contestação. Mesma coisa. Se eu contesto é porque eu discordo. Contestação, discordância. É daí de onde vem essa desconstrução, tá? Olha aí, ó. Ou seja, algumas ideias ou mesmo a totalidade do texto recriado, ela é polemizada, ela é contraposta. Então, esse tipo de procedimento caracteriza, de certo, a paródia, tá bom? Então, são dois dos principais procedimentos mais vistos da intertextualidade. Se você me pergunta, isso cai no Enem, tia Flavinha? Claro. O Enem pode até não cobrar diretamente os conceitos de paráfrase e paródia, mas pelo menos esse princípio deve ser notado. Por exemplo, os elementos da paródia que você já viu, ó, ironia, o deboche, o sarcasmo, a graça, o riso, tudo baseado nessa contestação. Então, o enunciado pode trazer relação entre textos, tá? Isso é trabalhado na competência 7, habilidade 22. E você, ó, perceber que entre as ideias do texto 1 e do texto 2, ou do texto A e do texto B, o B desconstrói o A. O B confronta o A. Então, esse confronto ele pode ocorrer por meio de deboche, por meio de piada, tá? Por meio de ironia. E isso pode ser avaliado numa questão, como interpretação de texto, tá? Na prova Enem ou em outro vestibular. A gente tem que ficar, ó, antenado nisso aí, queridos estudantes da EJA 6, beleza? Então, a paródia, assim como a paráfrase, se dá por apropriação do texto de outro. Nas duas tem em comum, evidentemente, essa relação entre textos. Porém, comparativamente,
A paródia não endossa o texto original, subverte, ou seja, ela desconstrói mesmo, satirizando o próprio tema do texto ou utilizando para satirizar um outro contexto. Em outras palavras, a paródia é uma imitação e normalmente possui intenção crítica ou humorística. Entenda que essa crítica aqui é negativa mesmo, viu? Estou falando isso porque nem toda crítica é negativa. Não é verdade? Mas na paródia é. Na paródia é uma desconstrução total, queridos estudantes. Beleza? Vamos mais. Paródia. O que a gente tem que observar? Faltou só... Deu uma engolida aqui nas letrinhas. Observar. Agora sim, faltou o S aqui, né? Pronto. Coloquei. O efeito cômico, a sátira, a ironia, o deboche, a depreciação, a crítica contundente. Ou seja, não há como negar que, principalmente lá nos quadrinhos de Caulos, você vê uma crítica forte, contundente, quer dizer, ela é incisiva, ela é direta. A visão patriótica vista no texto original de Gonçalves Dias, quer dizer, para o poeta, aliás, para o eu lírico, a pátria era perfeita. E Caulos, que, vamos dizer assim, modernizou o texto, contextou essa visão. Então, ó, o enunciado pode vir assim, algo assim, ó, dada a relação entre os textos, ó, verifica-se a intertextualidade ó, enunciado rapidinho por meio da. Aí você colocaria aqui algumas alternativas. Letra A, por meio da reafirmação de ideias. Ó. Da citação de um texto original. Vou colocar aqui, fazendo a questão aqui ao vivo e a cores para vocês. Olha que chique, gente. Letra C, tá? Da polêmica entre os discursos da letra D, recriação, deixa eu achar aqui uma palavrinha que seja concernente com a paráfrase, que a gente já sabe que não é paráfrase, da recriação, cúmplice, do original, no caso aí o texto original. Então, uma questão do Enem poderia trabalhar isso aí, claro, alternativas de A é, coloquei só para vocês terem uma ideia. Então, dada a relação entre os textos, verifica-se a intertextualidade, que você viu que é paródia por meio da reafirmação de ideias, não. Se você já viu que é paródia, não tem como ser reafirmação. Reafirmação é paráfrase. Citação de um texto original, normalmente a citação ela visa uma paráfrase, né? Então, realmente, lá no texto de Carlos tem a citação, mas não é uma simples citação. A citação visa a desconstrução do discurso. Então, a letra B estava muito bonita, mas não é a resposta. Polêmica entre os discursos, sim, porque se percebe claramente que o texto de Carlos, os quadrinhos, desconstroem o discurso do texto poético, o poema Canção do Exílio. Então, seria a letra C a resposta. Por que não pode ser a D? É uma recriação? É, mas ela não é cúmplice. Quando a recriação é cúmplice, novamente a gente fala de um procedimento de paráfrase, e aí a gente vê que é paródia. Muito bem, Bi. A gente está analisando aqui, lindeza, um interdiscurso, né? A relação entre os discursos, a intertextualidade e a interdiscursividade. Esse aí é o assuntinho. Muito importante para quem quer aí potencializar sua capacidade de interpretação textual, viu? Aulinha aí top. Cara do Enem, hein? Exatamente, Bi. Quem sabe faz ao vivo.
Então, você está vendo se um texto desconstrói o outro por ironia, por deboche ou por forte contestação e crítica contundente, tem que ser paródia, beleza? De nada, gata. Olha aí, ó, o original. Grito de alerta, Maria Bethânia. Esse aqui é o texto, né? Vamos dizer assim, que vai ser reinventado lá no outro, ó, os Trapalhões do Mussum. Até falei isso aí para vocês, tá? Original, pronto. Os desviozinhos ortográficos que eu estou aqui corrigindo ao vivo e a cores. Então, grito de alerta, Maria Bethânia. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Fel é uma substância bem amargona. Amargona mesmo. Chega a dar agonia no juízo. Depois vem chorando desculpas, assim, meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Olá, a paródia. Olá, o deboche dos Trapalhões. Minha gente, quem pegou os Trapalhões aí? Olha aí a bagaça. E Bi. Ó, primeiro você me alucina, me dá gasolina, me dizendo que é mé. Esse mé aí, na visão do Mussum, era cachaça, né? Ele falava muito em mé. Famosos anos 80. Depois que encho bem a caveira, você vem com conversa e besteira, querendo me fazer cafuné. Olha. Aí, o Mussum, minha gente, se vestia de Maria Bethânia. Ele botava roupa branca, né? Que essa maravilhosa cantora adora utilizar. A Maria Bethânia usa muito roupa branca, né? Acho que ela é um bandista. E aí, o Mussum se vestia de roupas brancas, botava assim, uma peruca, né? Aí, para tentar representar a figura da Maria Bethânia. Mas ele fazia assim uns olhos trocados, era aquela coisa mesmo da brincadeira, sabe? Do deboche. Então tá aí um exemplo de paródia musical, tá? Nem sempre, gente, para vocês não confundirem, nem sempre as paródias musicais, elas têm essa intencionalidade do deboche necessariamente, tá? Então ela pode se confundir muitas vezes com essa paródia que a gente está falando. Então, se você perceber que há uma paródia musical com essa finalidade, tá? Debochada, brincalhona, satírica, com certeza é a paródia mesmo, intertextualidade. Vice, que é o caso aqui que a gente está vendo. Olha aí a publicidade, ó. Você está vendo aqui a propaganda dessa rede de telefonia, né? Famosíssima. Esses personagens que ficaram bastante conhecidos, né? Os famosos azuizinhos. Aí lá do outro lado você tem, ó, uma intertextualidade. Eu acho que esse filme aí, gente, acho que era o Rei Leão, né? É assim que você se parece quando está procurando sinal do celular. Tim, você sem sinal. Caraca, velho, aí... Aí tu tá vendo a crítica pesada, né, povo lindo? Ou seja, o leãozinho aí, que ainda indiretamente faz uma intertextualidade com o filme do Rei Leão, é tipo a pessoa no alto, com o celular, lá em cima procurando sinal. Vala, meu Deus do céu, cadê o sinal do meu celular? Preciso falar, cadê? Então, o texto 2, com certeza, é uma antipropaganda chamada, né? Já que ela debocha aí, né? Desmente, vamos dizer assim, o que a empresa de telefonia promete. Você sem fronteiras, você sem sinal, né? Negócio sem fronteira, coisa nenhuma. Eita, minha gente, o povo ruim. Então, é isso, tá bom? Paródia aí na charge. Contos de fadas atualizados. Ó, de novo, lá se vem. O próprio título, né, já meio que dá uma ideia de atualização e já sinaliza para o deboche, né? Porque a gente sabe que as tirinhas, os cartoons, os quadrinhos trazem bem essa perspectiva da brincadeira, da graça. Então, você vê aqui na parte não verbal, ó, a casa feita de tijolos, de novo, a figura das personagens, que são os 3 porquinhos, o lobo mau aí pleno, provavelmente com ordem de despejo na mão, né? Dizendo o seguinte: os 3 porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo, olha só. Ou seja, ele nem precisou derrubar a casa. Tudo que tu imaginar, Bi, tudo que tu quiser. É o que eu estava dizendo no começo da aula. Essas relações de intertextualidade, elas podem ser feitas entre gêneros, inclusive, gêneros totalmente diferentes, né? No começo da aula eu estava mostrando aí a intertextualidade no filme Shrek. Com certeza tu assistiu. Então, lá, dentro do filme,
a gente tem um tipo de intertextualidade chamada de crossover, que é quando personagens que têm suas próprias histórias independentes fazem parte de uma nova história. Então, veja que as personagens novas, né, seriam Shrek, a princesa Fiona, e com eles, fazendo parte da história, vieram personagens de outros carnavais, como a Branca de Neve, a Rapunzel, o Gato de Botas, a Bela Adormecida, enfim, né, essa mistura de personagens que têm autonomia, histórias próprias, em uma história nova, que a gente chama de crossover. É muito massa. Isso aí é um interdiscurso e também intertextualidade. O que você quiser, viu? Mostrei também a relação intertextual entre a Carta de São Paulo aos Coríntios, né? A primeira recriação, a recriação B, foi com o Camões, tá? Quando ele escreveu aquele soneto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Aí veio a modernização com a música do Renato Russo, Monte Castelo, né? Então, olha o link aí. Carta, poema e letra de música. Tudo que você quiser. Olha, ó, a pintura. Tu tá vendo, minha gente? Vocês já viram a Mona Lisa ainda agora, né? Então, vocês estão vendo que essa Mona Lisa aí tá meio que estilizada. A Mona Lisa aí, descolada, tomando um chopp. O famoso bigodinho de chopp. Então, se você me disser que isso aí não é para debochar, não sei mais não. É paródia. E a segunda, vocês só vão reconhecer se vocês tiverem assistido uma produção cinematográfica famosíssima, eu acho que é do James Cameron, chamada Avatar. É a história de um planeta, né, em que as pessoas que viviam lá, né, os seres desse planeta, eram seres assim, que viviam em bastante harmonia com a natureza, e eram pessoas bem altas, né, tipo, pessoas de 2 metros, 3 metros, pessoas não, extraterrestre. E eles eram, assim, azuizinhos. Aí pegaram das personagens de Avatar e meio que travestiram de Mona Lisa. É muito bom esse filme, viu? Uma vez eu me senti em Avatar, eu fui a São Paulo, visitei um mercado, minha gente. Olha, lá em Avatar tinha umas frutas exóticas, né? Você chega no mercado de São Paulo, você tem a impressão que você está em Avatar, é fruta que tu nunca viu na vida. Então é massa demais. Olha a relação intertextual. É aquilo que eu estava dizendo. Se você nunca assistiu o filme Avatar, você não vai entender que isso aqui é uma paródia com a obra de Leonardo da Vinci, né? Com a Mona Lisa. Entendeu? Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento para poder enxergar o interdiscurso e o intertexto. Botei esse quadrinho aqui para depois vocês revisarem, né? Reforçando ainda mais a distinção entre a paráfrase e a paródia, tá? Penso eu que vocês, pelos vários exemplos, pelo que falamos aqui ao longo das nossas 2 aulas, vocês já estão certos aí e vão com certeza reconhecer cada um desses tipos de intertextualidade, tá bom? Depois vocês dão aí uma revisada. É só um resumo do que já foi trabalhado aqui ao longo da aula, um quadrinho resumo. Vamos lá. Por uma primeira questão, trabalhando aí essa relação interdiscursiva e intertextual. Exatamente. É muito massa. Quero assistir, já quero ver. Canto Portinari, famosíssimo poeta, pintor, nascido em 1903 e desencarnado em 1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Olha aí, todos esses quadros aí, gente, são de Canto Portinari. A gente percebe que alguns desses quadros aí têm meio que uma proximidade temática, né? A gente consegue perceber aí uma proximidade de discursos. Em que aspecto? Perceba que esse quadro aqui, ele retrata um salão de festa, né? Você vê as pessoas dançando, né? Veja a época do Canto Portinari, né? Início do século XX. Então, ele retratava, né, os saraus, aquelas velhas festas bem antigas em que as pessoas, as damas e os cavalheiros, se reuniam para ter um dedinho de prosa, dançar, ouvir música, aquela coisa, né? Burguesa. Canto Portinari retratou aí esses comportamentos sociais da época no texto 1, né? Na pintura 1. Na 2, você já vê o que parece um cenário meio que desértico, né? Em que as personagens chocam
pela maneira como estão caracterizadas, né? Um senhor bem velho, todos muito magros, a mulher com a trouxa na cabeça, o homem, né? Essa mulher parece que carrega também uma criança bem magrinha. Essa coisa que parece escama seriam os ossos da criança magra, né? Você vê que ao lado duas crianças à direita, tá meio preto e branco, não dá para ver muito bem, não. Aqui, na figura 3, você teria também aí uma família do que poderíamos chamar de retirantes, ó, as mesmas figuras. O velho, né? Uma senhora, uma outra senhora com a trouxa na cabeça, o que seria o pai, né? Duas crianças aqui à direita, a mulher segurando um bebezinho bem magro. Então, assim, certamente haveria maior proximidade e relação entre as telas 2 e 3 de Cândido Portinari, né? Porque a figura 4, apesar de ser uma coisa mais nordestina, traz a figura de Virgulino Lampião, mas você já se distancia mais, né, da realidade da figura 1 e das figuras 2 e 3. Então, assim, lendo esse texto aqui, que é um poema também de Cândido Portinari, né? Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Não há dúvidas de que o poema dialoga claramente com as telas 2 e 3, né? Fala de retirantes, ou seja, pessoas que sofrem aí, né, as consequências da seca. Então, aquelas que abordam a problemática que é tema do poema, evidentemente vão ser as telas 2 e 3, resposta correta, letra C, bebezinhos. E assim encerramos as nossas aulas. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.